Oi pessoal, Alan Denizar aqui do Profissão Médica Núcleo MD. Faz tempo que a gente não fala um pouco a respeito dos nossos stories, né? Então eu estou retornando aqui para a gente conversar um pouco a respeito da medicina. Teve um stories passado que eu comecei a falar a respeito de libertarianismo e estadismo, né? Era mais ou menos o discurso da direita e o discurso da esquerda. E quando eu cheguei no discurso da esquerda, flertando com a medicina, eu comecei a tossir. Eu acho que você não deve ter compreendido muito bem o que eu queria. Mas nesses stories eu vou passar um pouco para você. Sem entrar no mérito de eu escolher um dos lados. O que eu estava colocando é para a gente entender as visões de mundo. O que poucas pessoas sabem é que governo, né, poder, política, a vontade que o Estado tem de controlar a sociedade pelo bem dela, flerta muito com a ciência e, por exemplo, com a medicina baseada em evidências. Então eu tinha falado da direita que o discurso dela era muito da liberdade, da espontaneidade. E eu tinha falado agora da esquerda, então, que a esquerda ela gostava muito da ideia de controle, mesmo que fosse um controle que dialogasse com o povo, né? Então, por exemplo, para eu ter políticas nacionais e políticas públicas, eu preciso ter boas evidências. Porque se você for tentar colocar uma política a respeito de uma doença que, por exemplo, seja rara, qual é o impacto que eu vou ter sobre a saúde da minha população? Mas aí eu pego pesquisas que são de doenças epidemiologicamente importantes, como tuberculose e hanseníase. Mas não só isso. Eu tenho que ir atrás de ciência para saber quais os medicamentos que eu posso comprar em massa para ajudar a minha população. Para isso eu preciso de ciência e das melhores evidências possíveis. O que é que a ciência gosta mais de fazer? Meu amigo, ciência é aquela que gosta de controlar as variáveis. Controlar as variáveis porque o mundo e a realidade é cheia de acasos, cheia de variáveis que podem fazer tudo ir por água abaixo se eu não acerto o caminho certo. O que é que o Estado gosta de fazer? Controlar as variáveis. A política que aconteceu no último milênio, né, desde Maquiavel, é uma política que objetiva ter cada vez mais poder. Quem é aquela que pode dar o poder para a política, senão a atividade humana que mais busca a verdade? Cara, quando você tem um político pensando em ciência, ele está dizendo, se eu tiver o trunfo da verdade baseado nas melhores pesquisas possíveis, quem é que pode ser contra mim? Por quê? Porque eu tenho a verdade. Então a verdade ela gera um poder de convencimento enorme sobre a população. O problema é que muitas vezes o limite entre a verdade e a ilusão é muito tênue, ou a verdade e o charlatanismo, a verdade e o discurso que quer ser verdadeiro, mas no fundo não é, na época de Sócrates, os sofistas. Aí é que está o grande problema, né? O outro problema de a gente se entregar completamente ao discurso das verdades é porque a gente limita a liberdade dos indivíduos. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo no seu posto de saúde. Né? O Estado ele organiza toda uma forma de ser focada na atenção primária, com seus médicos responsáveis por cada um dos seus territórios. Muito bem. Mas e se eu que estiver naquele território não quiser aquele médico que o Estado me impôs? Se eu quiser o outro médico, porque eu acho que o outro médico é melhor, mais humano, ou simplesmente porque eu fui com a cara dele e eu achei ele bonitinho. O meu desejo, ele não tem evidência. O meu desejo, ele nasce de um acaso muito relacionado à minha subjetividade. A subjetividade não consegue ser capturada pelo discurso da ciência. Como é que eu faço para conciliar a subjetividade do povo, ou de cada um em particular, com ações em massa? Está aí a grande tragédia da polêmica que eu estou colocando para vocês. Então, até que ponto na medicina a gente pode deixar que a liberdade do indivíduo ela cubra o que nós consideramos de discurso científico verdadeiro? E até que ponto o discurso científico verdadeiro ele pode dominar a singularidade das pessoas? Eis a grande polêmica da sua profissão e que muitas vezes você vai estar lidando, não em nível estatal, mas dentro do seu consultório. Né? Até que ponto a verdade que eu trago, que eu estudei durante 6 anos da faculdade, 2 anos de residência, 2 anos de uma subespecialidade, até que ponto essa verdade ela pode passar por cima pela singularidade do desejo do meu cliente, do meu paciente, né? Mas até que ponto essa singularidade não pode passar por cima como se fosse um trator dessa verdade que eu aprendi durante os 6 anos? Cara, você controlar esses dois lados da balança é uma das coisas mais difíceis que existe na profissão médica. Mas você não pode parar de tentar. Uma das balanças não pode pender completamente, absolutamente e por toda a eternidade para um dos lados.
Isso é uma dança que você vai ter que harmonizar.